Olá, camaradas, eu sou Wagner Dantas, analista de relações internacionais e estou no Vietnã. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como os asiáticos foram perseguidos e estigmatizados nos Estados Unidos ao longo da história. Não sei se vocês sabem, mas muitos estadunidenses xenofóbicos cospem asiáticos, insultam-os na rua e por muitas vezes atuam com agressões físicas. Os Estados Unidos estão experimentando um aumento nos ataques racistas contra cidadãos de origem asiática. Somente entre março e dezembro de 2020 foram registradas 2.808 denúncias sobre esse tipo de agressão, dos quais 8,7% envolveram agressões físicas e 71% assédio verbal. Não podemos deixar isso acontecer. Por trás dessas ações, muitos veem os efeitos da retórica da extrema-direita culpando os asiáticos pela pandemia Covid-19. Um discurso do qual o ex-presidente Donald Trump foi acusado de fazer parte durante sua gestão com as menções recorrentes do vírus chinês, que é um absurdo. Mas o sentimento anti-asiático não é realmente novo nos Estados Unidos, que remonta a mais de 150 anos atrás, quando as conversas sobre o perigo amarelo começaram a se referir à suposta ameaça representada por cidadãos do leste asiático à civilização ocidental. Como, por exemplo, o primeiro veto migratório. No final do século XIX, nativistas brancos espalharam propaganda xenófoba sobre a falta de organização dos chineses em São Francisco, disse Adrián de León, professor de estudos americanos e étnicos da Universidade do Sul da Califórnia, USC, em um artigo em The Conversation. Isso alimentou a aprovação do infame Ato de Exclusão da China, a primeira lei nos Estados Unidos a proibir a imigração com base apenas na raça, acrescentou de León. Essa lei aprovada em 1882 era muito popular e contava com o apoio de grupos de trabalhadores que temiam que a oferta de mão de obra chinesa causasse uma queda nos salários, bem como os grupos racistas que fomentavam o medo com a ideia de que a América estava literalmente inundada com chineses. Mas o estereótipo dos asiáticos não fica dentro dos limites territoriais dos Estados Unidos. No início do século XX, quando as Filipinas eram uma colônia controlada pelos Estados Unidos, oficiais coloniais e médicos identificaram dois inimigos: filipinos se levantando contra o domínio americano e doenças tropicais infectando os corpos dos nativos. Ao apontar a ingovernabilidade política e médica dos filipinos, essas autoridades justificaram a continuação do domínio colonial dos Estados Unidos nas ilhas, disse de León. Em 2003, durante a epidemia de síndrome respiratória aguda grave SARS, causada por um tipo de coronavírus, detectado pela primeira vez na China em 2002, surgiu uma onda de xenofobia contra cidadãos de origem asiática nos Estados Unidos. Um estudo de 2008, conduzido pela socióloga Karianne Long, pega o paradoxo de como os trabalhadores de saúde de ascendência chinesa e filipina eram publicamente reconhecidas e celebradas por seus trabalhos em hospitais e em outros centros de saúde, enquanto ao mesmo tempo, fora dessas instituições, eles eram submetidos diariamente a atos de racismo que até levaram a temer por sua segurança. Durante a pandemia Covid-19, uma situação semelhante ocorreu novamente. Não apenas com ataques nas ruas, mas de acordo com a imprensa norte-americana, houve pessoas que se recusaram a ser tratadas em hospitais por profissionais de saúde de origem asiática. Não dá mais para aceitar o discurso hipócrita dos Estados Unidos sobre direitos humanos. Não dá para acreditar na democracia que tanto os Estados Unidos pregam. A verdade é que as políticas dos Estados Unidos ao longo da história sempre foram American First. E o resto é tudo cidadão de segunda classe. E com eles eu faço o que eu quiser. Não podemos aceitar isso. Chega de racismo. Chega de ódio aos asiáticos. Chega de imperialismo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se gostou, curte, compartilhe, comenta o que você acha sobre esse tema. E espero vocês no próximo vídeo.